Boa noite, Marcelo. Deixa eu colocar o nome da live aqui. Oriental, certo. Aí, fixei o comentário. Esperar nosso convidado entrar. Nosso convidado chegou. Engraçado. Vamos lá. Tô te chamando, tá, César? Deu alguma coisinha aqui no Instagram. Sei lá o que aconteceu. Mas agora deu. Olá, Richard. Olá! Esses primeiros segundos é pra gente se ver na câmera e ver como é que está, né? Pois é. Para não assustar tantas pessoas. Que bom estar aqui comigo, Richard. Eu que agradeço, César, porque eu gostei muito do seu convite. Eu já ia te convidar, falei para você, eu já ia te convidar. Aí você convidou primeiro. Eu tive mais tempo, aí eu fui correr atrás. Fiz, não, vamos partilhar aqui com o Richard, né? Trazer um pouco aí pra gente. E se prepara, tem outros convites também ainda. Tem outro projeto aí que eu quero te levar. Adoro projetos. Vamos lá, né? E aí E o aí, tema de hoje César? é uma proposta desafiador. É mesmo, nos dias de hoje é complicado. Isso. Né? E eu acompanhei essa semana o teu trabalho, né? Que aí eu vi que você estava soltando, né? Os temas, falando um pouco. Né? Eu vi a Noites em Tormentas, né? Do filme e do livro, não é isso? E Sim. aí dei uma olhada, a gente já vai preparando o pessoal, né? É um Sim. tema que demanda muita reflexão, realmente. Sim, sim. Eu resolvi escolher esse tema do amor porque muitas pessoas estavam mandando, sabe? Era um Sim, tema que, assim, eu já abordei amor aqui na página, mas não em relacionamento íntimo, sabe? Eu falei, sim. tá, eu vou me propor a assumir esse desafio, porque falar de amor é uma coisa complexa, né, César? Isso. Né? Até mesmo porque quando você me fez a proposta, né? E aí eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar o tema. Eu fiz, olha, vamos conversar, vamos passar uma hora de live, né? E não vamos chegar a conclusões, até mesmo porque eu acho que não vai ser a proposta da gente buscar conceitos, assim, não firmar uma verdade, um conceito, né? Mas vai ser muito rico em reflexão, né? Porque pensar amor, né? Pensar em algo não palpável, né? E aí quando você diz assim, vamos pensar no contexto dos orientais, né? Onde nós ocidentais demandamos muito a questão do palpável, o pegar, o ter, né? Eu acho que vai ser um grande desafio. Foi isso que passou na minha cabeça, né? E de lá para cá, eu fui revendo realmente essas ideias desse contexto dos orientais, né? Que eu sou apaixonado por essa cultura, né? Vivo ela através da meditação, algumas outras práticas, né? Porque eles têm muito a nos ensinar, né? Sim, sim. Eu gosto muito da filosofia oriental também, por isso que eu já convidei você, porque eu sei que você gosta também, né? César, antes de começar, você não quer se apresentar? Vamos. Acho que já tem uma turminha aí, dá para a gente começar. Já. Né? Posso me apresentar, então? Claro, deve. Então, eu sou o César Mello, né? Sou psicoterapeuta, formado em psicologia e atuo nesse campo, né? Faço uso de algumas técnicas psicoterápicas,
né? Mais na abordagem mais da Gestalt, da fenomenologia, né? E aí, ciente. Agora há pouco eu estava na live de uma pessoa que a gente acompanha aqui, nas meditações, né, e a gente vê o quanto é enriquecedor quando a gente agrega esses saberes, né, na nossa prática de terapias, do cuidar do outro. Né? Atuo aqui em Maceió, estou bem longe. Eu nem sei, Richard, de onde tu és? Eu sou de Paraisópolis, Minas Gerais, sul de Minas. Sul de Minas. Pronto, eu estou aqui agora em Maceió, né, Nordeste. Né? E atuo aqui, né? Agora, né, abrindo esse leque no campo virtual, então a gente está atendendo agora, não é só o Brasil, é o mundo inteiro, né, com essas possibilidades. A gente atende. Né? E é um prazer, mais uma vez, dizer que está aqui contigo, pensando, né, amor. Eu que agradeço o convite, César. Eu já acompanho o seu trabalho já faz um tempo. Acho que você acompanha o meu, acompanha o seu. Né? Você me convidou, estava na hora de você vir para cá também, né? E eu acho muito interessante a gente conversar sobre amor, porque a gente vive num contexto ocidental muito materialista, como você falou, materialista e imediatista. Então, como falar de compaixão num contexto como esse, né, César? Você é demais, eu já puxa logo a palavra compaixão. Porque é uma palavra que, para a gente entender, olha, Richard, a gente está falando de uma palavra onde nela, na sua etimologia, traz a palavra sofrimento. Sim. Porque passion quer dizer sofrimento, dor, né? E aí, quando a gente fala da compaixão, é essa ideia que a palavra traz. A gente sentir com a dor do outro, sentir a dor do outro, né? Se permitir compreender essa dor do outro, né? E aí, nesse contexto hoje, de você estar olhando o outro, nessa nova perspectiva de perceber o que é que o outro está sofrendo, a origem da sua dor, né? E dessa dor, né, trazer a compaixão, né, trazer essa compreensão a nível, né, de trazer para mim e entender esta dor, e assim, né, eu me relacionar melhor com o outro, né, não é algo fácil, apesar que a gente ouve muito, né, essa palavra sendo usada com tanta facilidade. Né? Eu sempre digo que, na verdade, são exercícios que nós fazemos diariamente. Né? Nós aprendemos diariamente. Ninguém dorme e acorda compassivo. Né? Não tem essa, não tem pílula. Né? Então, a gente está sempre aprendendo nesse caminho do autoconhecimento, né? A tirar a nossa, deixar um pouco, sabe, Richard, a nossa dor de lado e permitir sentir a do outro. Sim. E, mais uma vez, não é a ideia de que, ok, então não vou sentir mais minha dor, e aí a minha dor se torna melhor porque eu estou vendo a outra. Não, a ideia não é comparar. Né? A ideia não é comparar. Né? A ideia da comparação ainda é nossa, de ocidentais. Né? Sim, sim. Nós, ocidentais, temos essa mania de estar comparando dor. Né? Quando eu chego aqui na clínica, e a pessoa chega à seguinte reflexão: eu não posso sofrer, porque olha os meninos lá da África, olha os meninos ali morando na rua, e eu aqui reclamando. Peraí, calma, vamos concordar em parte. Realmente, né, tem pessoas que sofrem, mas eu não posso medir dor, assim como não posso medir amor, né? Que é o tema. A dor fica da palavra compaixão. Né? Então, não dá para medir essas coisas. Né? Então, primeiro acolhe a tua, que é a compaixão. Piscou aqui. O olhar para si, né? Aceitar a tua dor. Né? Depois aceita do outro. Né? Mas entendemos a gente como iguais e não como essa diferença. Né? Então, é a primeira reflexão que eu trago assim, para a gente aqui sobre a palavra compaixão. Sim, sim. E ela é extremamente válida. Já vou puxar um outro gancho dela, César. Né? Como se dispor a se compadecer da dor do outro se a gente vive num contexto tão individualista, né? Cada um olhando para o seu, digamos, umbigo, né? Não tendo espaço para interagir com o outro, para se abrir para o outro, para se dispor a olhar o outro enquanto o outro, diferente de mim, não melhor nem pior, mas o outro, né?
o quão difícil hoje em dia é transcender a nossa dor e chegar no outro, né, César? Isso, porque a gente vai cair nessa ideia, né? De medir a dor, né? Eu vou medir a minha dor e eu vou assumir a minha dor. Aí vem duas palavrinhas, olha, nessa hora, Richard, quando a gente não entende isto, né? É a dramatização e vitimização. A gente começa a potencializar, exagerar a nossa dor. A gente começa a dramatizar essa dor. E a gente começa a se colocar na posição de vítima, né? E aí, como é que eu posso ter acesso à compaixão? Como é que eu posso entender a dor do outro se eu não estou entendendo a minha própria? Né? Se eu fico valorizando, digamos assim, essa minha dor e esse meu sofrimento. Não é? Então, talvez, assim, pensando nessa tua questão, a gente vai trazer primeiramente essa compaixão de si, olhar para si. Perceber essa dor, como ela real é. Porque muitas vezes, Richard, essa dor ela é completamente irracional. Ela não faz sentido. Né? Não é real, ela é irracional. Né? Quando a gente começa a questionar essa dor, a gente faz, rapaz, mas não é tanto assim, não é dessa forma que eu imaginava. Né? E aí, a partir do momento que eu começo a tomar essa consciência, né, que eu começo a desvalorizar essa minha dor, e aí eu começo a me perceber, aí eu começo a dar brecha para esse olhar que você traz, do olhar da dor do outro. Sim. Eu começo a perceber que o outro sofre, né? E o contexto. Hoje eu li uma frase linda, Richard. E o que eu isso está até hoje, está até agora na minha cabeça. Uma psicóloga, eu não salvei, eu devia ter salvo. E se ela estiver aqui, meu Deus do céu, por favor, se pronuncie para eu ser justo em citá-la, né? Ela colocou assim, ela disse, ela questionando ao outro. Digamos assim, nós dois conversando. E aí, de repente, eu me percebo com raiva do Richard. E aí eu me pergunto, o que é que eu fiz para o Richard, né, para eu ter raiva de mim? Porque essa raiva não é raiva do Richard, é algo que está em mim. Nossa. Né? A gente não se pergunta, a ideia sempre é, o Richard fez isso, o Richard, mas a gente não olha para si. Né? E como amar Richard assim? A gente está falando de dor. E como amar nessa situação? Como é que se pode amar quando a gente não se permite entrar, perceber a dor do outro? Ou perceber aquilo que me incomoda? Né? Como é que a gente abre espaço aí para amor? Né? Nesse contexto. Dificilmente a gente vai conseguir nesse contexto. Mas à medida que a gente iguala, né? Que eu vi outra frase assim, que é outro pensamento dizia assim, eu não posso entrar numa relação com o outro, seja essa qual for a relação, acreditando que esse outro vai preencher o meu vazio. Sim. Não dá. Né? Numa relação com a outra pessoa e vou acreditar que ela está me preenchendo, ela que, né, preencheu, me preencheu, me integrou. Não dá. Né? O que a gente precisa fazer é, primeiro eu me preencho de mim, o outro preenche de si, e aí a gente vem. Né? E aí, nessa relação, aí sim eu posso olhar para o outro, nesse olhar de compaixão, aceitando ele como ele é, da mesma forma que esse outro vai olhar para mim. Sim. Né? Mas olha se aqui nós ocidentais, nós não vamos muito com essa ideia, né? De olhar para o outro como aquela pessoa que preencheu o meu vazio, que ocupou um espaço que estava aberto em mim. Sim. Por aí. Não é o caminho. Né? Não. E já pegando o seu gancho, César, como assim, a gente entrar numa relação em que a gente se põe de igual para igual, né, para o outro, para a dor do outro e para a minha dor, se a gente não partir do ponto da aceitação. Se eu não aceito quem eu sou, com as minhas inúmeras nuances, com os meus recursos, com as minhas potencialidades, mas também com as minhas fragilidades, com as minhas dificuldades, se eu não me conheço e não me aceito, como que eu vou me dispor a olhar para a dor do outro e aceitar que ele pode ter aquela dor, né, César? E quando a gente diz assim, né, Richard, me aceitar, me olhar,
Gente, é aceitar aquilo que a gente tem mais sombrio da gente, dentro da gente. Ontem eu estava na live de uma amiga, Gabriela, né? E ela trouxe uma meditação e ela trouxe uma música que é uma poesia, né? Que é o Me Curar de Mim. Eu acho que você sabe de quem é, da Flaira, né? E ela, nessa música, traz essa ideia, né? Do olhar para dentro, se perceber egoísta, né? Se perceber interesseira, né? Se perceber aquilo que a gente tem mais de sombrio dentro da gente, né? A gente tem que tomar consciência disso. E isso é algo normal, Richard, porque nós somos humanos, né? Não vamos pensar que somos seres transcendentes ainda. Estamos em busca. Sim. Né? Em busca de se melhorar. Né? Mas foram poucos que passaram aqui na Terra com dessa forma, né? Transcendente. Temos ainda. Né? Nós não estamos nessa posição. Então, para o nosso trabalho, né, de aceitação, a gente tem que fazer esse trabalho que é doloroso. E aí, a palavra tão linda que você começou a questionar, compaixão, que muita gente a gente usa e não entende a origem dessa palavra, que traz dentro dela a palavra dor, sofrimento. É esse olhar, né? Olhar para o que tem de sombrio dentro da gente, perceber, aceitar. Repara como é louco, né, para alguns, né, a ideia de que eu tenho que assumir que eu sou egoísta, eu tenho que assumir que nessa relação eu possa ser culpado de algo, né? Posso eu assumir que de repente aquilo que eu estou acusando o outro, eu tenho em mim, né? Talvez até mais forte do que nele, né? Então, esse aceitar demanda mexer nessas dores, né? Se perceber, tomar essa consciência, né? E aí, à medida que a gente percebe, a gente começa a mudar, que é uma frase que eu uso sempre quando falo de autoconhecimento. Eu só consigo mudar aquilo que me incomoda, aquilo que eu tomo consciência. Porque para eu tomar consciência, tem que me incomodar primeiro. Depois que me incomoda, eu assumo isso, causa mudança, né? Mas enquanto eu começo a maquiar, né, minhas sombras, para poder aparecer aqui na frente de vocês bonitinho, aquela pessoa zen, calma, né? Não tem como a gente progredir. Agora, no momento que eu chego aqui para vocês e digo assim, Richard, traz tem um César impaciente, tem um César assim, eu começo a me trabalhar. Sim. Né? Este é o caminho do autoconhecimento, né? Que muitos erram, mais uma vez dizendo, muitos já ouviram falar isso, em acreditar que autoconhecimento é se conhecer por si só, sozinho. Não é essa também. Autoconhecimento é se perceber. E para este caminho, muitas vezes a gente precisa, muitas vezes é até modesto falar, porque digamos, 99,9% das chances de nós crescermos de forma ideal, digamos assim, é com o auxílio do outro, é com o outro. Né? Sim, sim. Não é à toa que tem um autor que eu gosto muito, chamado Heidegger. Heidegger já dizia, né, que o ser é ser em abertura com outras pessoas. Não tem como eu me dissociar da relação com o outro, né? Eu me conheço conhecendo na relação com o outro. Viktor Frankl, que eu trabalho muito aqui, né, da logoterapia, ele vai dizer a mesma coisa, que o ser humano é ser em transcendência. Esse sentido da minha existência, ele se encontra na direção do outro, na direção do mundo, onde eu me percebo e percebo o outro, né? E hoje em dia eu vejo que é muito complicado, né, César? A gente trabalhar essa questão num relacionamento a dois. Outra palavrinha que é dos orientais e que a gente está pegando bastante é uma disposição de gentileza, de bondade, né, César? Como que a gente consegue cultivar essa bondade nos nossos relacionamentos hoje em dia, se que está tão competitivos, né? Aí, se a gente trouxesse a ideia, muitas vezes, você usou a palavra competitividade. Vamos lá, se a gente trouxer essa palavra, muitas vezes, para o ambiente, digamos, organizacional, né? Ou qualquer área, né? Se a gente trouxer essa ideia, de imediato, a pessoa vai responder assim, e eu vou ser besta? E essa questão da gentileza, para nós, né, passa essa ideia de que só a gente tem que ceder, a gente tem que deixar o outro, e o outro que seja, né? E aí dá essa ideia
porque somos competitivos. A ideia de ser besta vem dessa ideia de que nós temos que estar sempre estar à frente de, né? A gente não entende que é o que os orientais, e hoje eu ouço muito, né, no nosso contexto sendo usado, graças a Deus, que é a ideia do estar a serviço, né? Estar a serviço do outro, né? É essa gentileza, ajudar o outro para que esse outro possa ir à frente, ajudar esse outro, porque esse outro indo à frente, ele me leva junto. Sim. Né? É outra palavra que a gente traz paralelo, que é a prosperidade. Ninguém prospera sozinho. Nós prosperamos sempre juntos. Aquele que pensou que prosperaria sozinho, lá na frente quebrou a cara. Né? Foi para trás e viu o quanto perdeu. E olha para o presente e viu que não chegou em canto nenhum. Mas a medida que olha assim, o Richard tem um trabalho legal. E eu queria estar mais perto do Richard para poder aprender com o Richard. Richard, vamos fazer uma live junto? E a gente começa a fazer uma live junto. E aí o Richard me traz o que ele sabe, me alimenta, né? E aí o Richard faz, César, vamos lá fazer uma live comigo? A gente prospera. Sim. Agora, se eu tivesse um olhar de concorrência em cima do Richard, para onde o César iria? O Richard ia lá para cima e o César não chegaria aos pés do Richard. Esse desejo, que é outra palavra que talvez você vai puxar hoje. Né? Já puxa, já então. Esse desejo da gente. Né? E aí, eu percebo, sabe, Richard, que a gente tem a dificuldade justamente de entender essa palavra da gentileza, justamente como você puxou da palavra, por sermos seres competitivos. Não entender a palavra prosperidade. Né? A gente usa muito a palavra gratidão, mas não entende o que significa. A gente usa a palavra, né, da ideia de ser, de ajudar o próximo, de ser da caridade, mas muitas vezes a gente não entende ainda o que é a caridade. Né? Quando eu digo não entende, e não é uma crítica, né, é mais porque a gente, de repente, não tem a maturidade para. É porque a gente ainda não aprendeu. Né? A gente faz, mas às vezes parece um faz de conta. Né? Não é um faz real. Né? Porque a gentileza é um fazer real. Né? Eu acredito sim que nós façamos a gentileza, vez ou outra. Né? E essa gentileza só acontece quando a gente não percebe que a gente está fazendo, que eu estou fazendo que, para o outro aqui que está do meu lado, sem a intenção, né? Sem ter a tendência de ter algo em troca. Né? Fazer por fazer. Né? E o que você está usando como a gentileza termina sendo sinônimo de amor. Né? Sim. Fazer sem propósito, digamos assim. Né? O propósito na ideia da intenção, de querer algo em troca. Né? A gentileza a gente faz porque deu vontade de fazer. Né? O que acontece é que a gente percebe ganhos. Tanto fala aqui dentro, a gente não percebe, está cheio, está preenchido. Né? Porque a gente teve ganhos na gentileza. Sim. Se a gente for pensar, né, César, esse autor que eu trabalho muito, Viktor Frankl, ele trabalha uma versão muito, muito bonita do amor, eu acredito, assim, que ele vai trabalhar essa questão desse amor enquanto transcendência. Esse amor enquanto eu olho para o outro e eu não olho com esse olhar de competição, esse olhar do que ele tem que pode me fazer crescer. Sabe, o que ele tem de útil para mim? Não, pelo contrário. É eu que me disponho a olhar para esse ser humano e ver quantos recursos ele tem que ele pode florescer na vida. Porque a gente não floresce sozinho, né? A gente floresce na troca. E a logoterapia vai trabalhar esse olhar de crescimento, de troca. Pegando o seu gancho da gratidão, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu fiz um estágio de gratidão, uma oficina de gratidão com alunos da 8ª série. Né? E eu ouvia muito assim, gratidão é só agradecer e jogar para escanteio a dor, o meu sofrimento. Muito pelo contrário, isso para mim não é gratidão.
Onde que está escrito que a gratidão anula a dor, anula o sofrimento, que faz parte da vida? As adversidades estão aí, né? Mas a gratidão, ela vai convidar a gente, apesar disso, será que não tem alguma outra coisa que você pode se disporar com gentileza, com carinho, com a sua atenção, dispor um pouquinho de você, transcender, né? E eu vejo o quanto a nossa cultura da gratidão também não funciona muito bem, né, César? Todo mundo usa a gratidão da boca para fora muitas vezes, né? Isso, é. Verdade. Deixa eu te pegar o que você falou agora de Viktor Frankl, sobre esse olhar para o outro, né? Repete aí um pouquinho, como foi a visão dele? Ele olhar para o outro, um olhar transcendente? Sim, é um olhar que eu enxergo no outro os recursos que estão ali, todos os potenciais que estão ali. E o meu amor, ele fornece um tipo a gasolina que vai dar o gás, se a pessoa quiser, para aquele florescer, né? Muitas vezes a pessoa está tão em si mesmada em si mesma, né? Falando, por assim dizer, ela não consegue se olhar para si e reconhecer recursos, que eu tenho valor, que eu tenho uma dignidade. E o olhar do outro direcionado com amor, com gentileza, vai abrindo esse espaço, ele vai florescendo. Eu acho muito interessante essa visão. Isso. Aí quando você estava falando disso, daqui a pouco vai emendar na gratidão, né? Sim. Aí vamos trazer para olhar nós. Muitas vezes a gente se pega fazendo o quê? Olha esse olhar que você falou de Viktor Frankl, né? É muito mais comum, muito mais esperado a gente olhar para o outro, deduzir o que o outro precisa, escolher pelo outro e fazer. Né? Digamos assim, eu olho lá para o Richard e aí eu vejo que o Richard está precisando de algo. E eu começo a vender essa ideia. Richard, você está precisando disso, e eu começo a te ajudar a fazer. Né? Esse não é um fazer que a gente está falando aqui da parte do amor, da gratidão, da gentileza. Não é, porque isso ainda é da linha do desejo. É o que eu desejo, não é nem o que o Richard está desejando. Sou eu que estou desejando isso para o Richard. Eu, no meu olhar, fiz isso. Olha a diferença do que você fala de Viktor Frankl. Né? É diferente. Agora, quando eu me coloco no lugar do outro, olha a palavra compaixão de novo. Me coloco no lugar da dor do outro. Né? Me comovo no sentido da ação, de fazer algo. Né? E aí eu espero que o Richard diga o que é que ele precisa e o que é que ele espera de mim. E aí eu faço exatamente o que o Richard precisa, exatamente entre aspas, precisa de mim. Né? Esse é o olhar ainda da compaixão, do amor, e aí nós somos gratos, aí a gratidão real, né? Porque ela é recíproca, né? A gratidão vem nesse contexto, ela não é só de um para o outro, né? Ou melhor, de um só direcionado ao outro. A gratidão é recíproca, é sentido das duas formas, né? Eu sou grato a tu, Richard, pelo convite, e o Richard é grato a mim por estar aqui também partindo dessa tela. Esse é o sentimento de gratidão. Não pode ser só o Richard ter gratidão pelo César por hoje e o César nem aí. Não funciona. Ela tem que ir e voltar. Tem que fazer esse movimento. Os dois têm que ganhar. Tem que haver prosperidade. Né? Tem que haver amor. Né? Então, esse é o caminho. Eu achei legal quando você falou do Viktor Frankl agora e eu imaginei mas nós aqui temos a tendência de fazer outro caminho. De levar o nosso desejo e anseios para o outro. E muitas vezes não é o outro que precisa disso. Né? Aí, mais uma vez, a gente cai na questão do desejo e não no amor. Né? Eu desejo para o outro. Não é questão eu amo o outro nessa relação. Né? Sim. É engraçado, né? Teve uma caixinha que eu abri, acho que foi semana passada, semana retrasada, que eu falei de cultivar valores em relações. Para vocês, né? Para o público, né? Quais valores são importantes numa relação? Eu lembro que alguém falou reciprocidade. Daí eu falei, claro, a troca é fundamental. Daí alguém respondeu, tipo, eu não acredito em reciprocidade, eu acredito na experiência. Eu falei, mas a experiência é uma troca, não é? Sim. Como é que a gente aprende? Né? Como é que a gente aprende? Que ideia é essa de aprendizado, de experienciar sem a troca, sem ser recíproco? Né?
Eu sou professor também, sabe, Richard? E aí, Eu não sabia. sou professor. E aí eu fico meio assim, eu digo meio acanhado, olha, coisa feia, na hora com meus alunos, que eu digo, gente, porque é como quem não acreditasse, né? Gente, quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo e muito. Eu digo tão acanhado isso, né? Mas é tão de coração, porque é real, mas é porque isso está tão frase de Facebook, sabe? E assim, a gente já pegou a informação, mas não está dando o valor que merece, né? E aí a reciprocidade pode também parecer algo nesse sentido, mas reciprocidade e na experiência, nesse contexto fenomenológico, né? No contexto dos fenômenos acontecendo, é recíproco, né? Não tem experiência. Eu aprendo com o outro aprende comigo, eu aprendo no outro, o outro aprende em mim, né? E esse é o caminho do aprendizado mesmo, através da experiência. Né? Sim, Isso é viver. Né? É uma troca, né, César? É viver. Ninguém vive. Olha, até eu tenho pensado muito isso ultimamente, né? A questão. Foi o livro que eu li recentemente também me faz levar a esse pensamento, né? Daqueles que estão lá isolados por opção, né? Mas ainda assim é a experiência nesse contexto que a gente está trazendo. Porque ele ali ainda está em contato com a natureza, está havendo troca, está havendo experiência, está havendo vivência. Né? Quantas e quantas estudos aí nasce dessa ideia do observar a natureza. Né? Então, ainda assim, é uma experiência, né? E humana. Sim. A minha dúvida ainda hoje ok, quando esse ser volta para a comunidade para pôr em prova aquilo que aprendeu, né? Enquanto solar. Ainda tenho essa reflexão, essa dúvida. Porque, né, César, é uma troca, né? Tipo, eu fiz uma live faz um tempo sobre solidão existencial, né? E a gente chegou naquela conclusão, na verdade o estudo da minha amiga chegou na conclusão que a vida é uma constante troca, né? Eu retorno para mim a minha atenção, eu me autoconheço, eu escolho momentos entre o que eu me priorizo, daí eu me descubro, eu vou para o mundo, eu entrego, eu me dou, eu aprendo com o mundo, daí eu volto e elaboro tudo aquilo que eu recebi para me doar melhor para o outro. Então, é uma troca constante, né? E é nessa troca que a gente amadurece, né, César? Mas olha como a gente entende troca. Ainda há pouco, como você falou, né? A troca eu abro mão agora e fica contigo. Ou seja, alguém ainda saiu perdendo. Sim. Quando a gente faz acompanhamento de casal, Richard, que aí vem o casal, vem para cá, e aí vem essa ideia do abrir mão. Né? Não, eu vou abrir mão, então, disso. E eu vou abrir mão. Gente, ainda assim é uma disputa. Ainda é para quem perde ou quem ganha mais. Né? Então, isso não é a ideia da troca que a gente está trazendo aqui. Né? Não é a ideia do abrir mão e perder. Né? A ideia não é essa. A ideia é de colocar a qualidade do outro e, ok, aceitar ele assim. Né? E vice-versa. É um caminho, né, de ida e volta. Né? Mas enquanto o casal está lá abrindo mão, né? E aí eu sempre no final digo, olha, não vai sustentar essa ideia. Porque até quando tu vai aguentar abrir mão disto pela sua esposa ou pelo seu esposo? Até quando? Até quando tu vai suportar, né, se eximir disto? Né? Até quando ele vai conseguir fazer isso com você? Né? E entende que isso não é justo para nenhum dos dois? Né? Então, isso quando a gente traz a ideia do abrir mão, do desfazer, né? E aí, no final das contas, se não funcionar ainda, o que é que a gente diz para o outro? Olhe, eu deixei de fazer isso por você. Né? E agora? Aí a gente passa na cara do onde é que está havendo troca nesse contexto? Não há troca. Não. Né? Vou trazer outra palavra, né, que a gente traz ainda nessa ideia. A gente está fazendo contrapondo, nós ocidentais, as ideias dos orientais, a quais a gente está tentando aprender um pouquinho, né, Richard? Já que a gente gosta dessa cultura. Né? É o perdoar.
A gente traz muita ideia de perdoar. Mas olha, quando eu olho para o Richard e digo assim, Richard, eu te perdoo. Quem está em cima, quem está por baixo? Olha, Richard, eu te perdoo. Eu estou por cima. Né? Olha, eu estou aqui, te olho e te perdoo. Né? E a ideia não é essa. A ideia é olhar de igual para igual. A ideia é de ter compaixão. Né? Tem um videozinho eu acho que é da Monja Coen, que ela traz isso. Se não é da Monja Coen, eu trouxe aqui no grupo de meditação da gente também um outro, só que não trazia o nome dele. Né? E ele traz essa ideia do perdoar, né? Que para eles não existe a palavra perdoar, porque quando eu uso a palavra perdoar nesse contexto, dá a ideia de que está um acima do outro. Sim. E para eles não existe isso. O que existe é a igualdade. Sim. Né? E aí aqui só cabe a palavra compaixão, mas não cabe a palavra perdoar. Né? A palavra-chave de hoje foi a competitividade. A gente está sempre na competição. Sim. Acreditando que a gente tem que sair ganhando algo sempre. Né? E como pregar o amor nessa situação? E eu ouvia muito, César, eu acho que você também ouve, aquela ideia de compaixão é ter dó do outro. Não é ter dó do outro, porque se eu começo a ter dó do outro, quer dizer que eu estou numa posição superior a esse outro, né? Se compaixão é de igual para igual, eu não sou melhor do que o outro, ele não é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que ninguém, somos seres humanos, né, César? Para eles não há essa ideia, né? E é o que a gente está tentando aprender, mais uma vez. Né? Porque à medida da situação que eu me coloco melhor do que o outro, né? Acima do outro, né? Não vai existir a palavra amor na sua essência, digamos assim. Né? O que vai haver ainda é a competição, é a comparação. Né? Olha, isso na nossa cultura tá de anos. Sim. Né? Eu não queria tocar no assunto, mas as questões de diferenças raciais em si. Né? Não vamos entrar nessa linha, mas vamos entrar numa linha melhor. Né? As mulheres, as lutas das mulheres. Sim. Não é? Que elas vêm até hoje, né, nesse contexto de se colocar-se como iguais nessa reflexão que nós estamos fazendo. Né? E a gente tem que ter esse amor nessa ideia de que eu posso, o outro também pode. Sim. Né? Então a gente tem que trazer essa ideia de igualdade, né, no amor. Né? Porque se a gente ficar na competição, a gente só vai estar competindo dentro de casa. Se percebendo quem é o melhor, de quem pode, quem não pode. Eu devo porque eu sou homem, né? Minha esposa não pode porque ela é mulher, né? E a minha esposa pode cuidar da minha filha porque é mãe, e o pai, de repente, não que eu posso ter tanto cuidado quanto ela, da minha filha, né? É desigual. Né? Então, a palavra amor traz essa ideia da igualdade. Sim. Outra palavrinha, César, que ela não entrou ainda no nosso bate-volta. Desapego. Uma palavra também que as pessoas fazem uma confusão, assim, que eu vejo muito. Parece que eles associam desapego com falta de compromisso. Aonde está a falta de compromisso aí? Eu não sei, porque não é isso, né, César? Então, a ideia não é essa. Tá? A ideia ainda vai em cima disso que a gente está pensando como ocidentais, né? Já que somos. Né? Porque a gente vem da ideia também do ter. Né? A gente só desapega aquilo que tem. Primeiro eu preciso ter. Né? Aí a gente vai fazer a primeira questão. O que é nosso? Sim. O que é que nós temos aqui? Né? O que é nosso definitivo realmente? Então, essa é a primeira ideia, para a gente desconstruir a ideia do desapego. Né? De desapegar, né? De não ter mais. E aí eu quero ter, eu quero manter minha relação, porque ela ou ele é meu ou minha. Né? E aí a gente vê a ideia de que ninguém é de ninguém, né? Desapegar. Né? Então, essa ideia ainda de se ter, aí vai trazer outra palavra, né? Já no contexto mais negativo, digamos assim, o ciúme. Sim. O ciúme é a ideia do apego.
né? Do que é meu, o que é minha. Né? E aí a gente ainda cai na besteira de dizer assim, não, quem ama, cuida. Né? Não é amor, não é Não. cuidar. Né? Isso não é cuidar, isso não é amor nunca. Né? Então, primeiro para a gente pensar em ter apego, a gente tem que começar a questionar o que é nosso realmente. O que faz disso meu? O que faz disso minha propriedade? Né? Até mesmo que nós mesmos falamos lá no final, que no final a gente não leva nada. Né? E nas relações em si, né? O que é que faz? A minha esposa, é isso aqui? É isso aqui que sinaliza que a outra pessoa é minha? Tem isso aqui, hein, Richard? Pois Né? é, pois é. Né? Para dizer que o outro é meu, é minha. Né? E aí, mais uma vez, a gente vai trazer a ideia do outro me preencher. Né? E eu preencho. Eu já ouvi a seguinte frase, Richard, em termos de relacionamento. A pessoa diz assim, não foi comigo, graças a Deus. Né? Mas já ouvi em termos de relacionamento, a pessoa diz, ninguém vai te amar como eu te amei. Aí a pessoa diz assim, graças a Deus. Né? Dessa forma, não. Né? Então, Porque não acreditar... era amor, né? Era outra coisa, era controle, era outra coisa, né, César? Amor não É é ter o isso. outro material, né? É ter o outro como material, já que é essa ideia do apego. Então, quando para não existe a palavra desapego, porque não existe a palavra apego. Né? Não existe posse para ele. É tudo temporário. A gente tem que entender que a cultura dele é uma cultura que traz a ideia do reencarnacionismo, né? Do reencarnacionista. Né? De que estão aqui de passagem. Então, nada é nada. Né? Sim. Claro que a gente vai questionar, porque a gente aprendeu toda uma vida, tivemos um aprendizado de que o outro é do outro e morreu, né? Que sejam felizes até que a morte os separem, né? E aí trazendo essa ideia do apego, né? Mas se for antes da morte, se perceberem que o outro, de repente, não está tão conectado um com o outro, e se houver a cisão, a separação, né? Quer dizer que não... Aí vem a dor e o sofrimento, né, da perda, do desapegar, não, que aí não é desapegar, que ele não desapegou. É a perda mesmo, a separação. Né? Então, aquele vazio não se encaixou tão bem. Né? Não foi peça de quebra-cabeça. Peça de quebra-cabeça é só aquela peça e pronto. Sim. Não existe outra peça ali dentre as 1.500 peças. É uma só que encaixa ali. Né? Então, como é que eu posso acreditar que na minha relação é aquela peça ali, de repente quebrou, né? E não dá essa ideia de nova peça? Né? Olha, eu vou ter licença aqui, Richard. Olha o comentário vontade. Olha o comentário da minha mãe aqui. Acho que a distância nos separe. Eu acho que ela quis dizer até que a distância nos separe, viu? Isso ela está longe do namorado. Ela está voltando a ideia do apego e desapego, né? Então a gente tem que ter a ideia, trazendo novamente a palavra compaixão. Sim. Né? Eu tenho que entender que nessa relação, de repente, não deu, não dá mais, aceitar a situação. Né? Um paciente meu, uma vez, me trouxe um texto fantástico, né? Que ele falava justamente do aceitar o outro, né? Nessa situação e deixar o outro ir. Né? Deixar que o outro se vá. Né? Isso é uma ideia de amor também, né? No contexto oriental. Né? Eu acho que essa ideia da compaixão, perceber que de repente a relação, ok, a minha responsabilidade pela quebra, pela cisão dessa relação foi essa, a dele foi essa, tudo bem, foi isso que aconteceu, ok, vá. E o outro diz a mesma coisa, vá. Mas, quando a gente ouve histórias de casais separados que se dão bem, o que é que a gente diz? Isso só acontece em novela. Isso não é verdade, não. Não existe amizade entre eles. Né? Sim. Então, nessa ideia, que a gente ainda não tem a capacidade de entender, de fazer essa leitura da compaixão. Nós estamos aprendendo ainda.
Né? Do aprendizado. Richard, tá marcando o tempo, não tá? Porque eu não tô, não. Não, eu tô. Não, vamos conversar um pouco que ainda dá. César, e pegando esse gancho seu, né? E o quanto a gente precisa de uma maturidade para fazer uma leitura da compaixão na nossa vida, né? E assim, maturidade, muitas vezes as pessoas associam só com idade. Mas não, maturidade não é sinônimo de idade. Não é, César? Eu já bato que a gente não é sinônimo, né? Eu acredito que essa maturidade é assim, você ter a experiência e você conseguir fazer uma leitura, que você extrai alguma sabedoria e que você aplique no dia a dia, né? O nosso passado é um baú de lições. Viktor Frankl vai dizer muito isso. Mas que utilidade teria se eu deixasse todas essas lições lá atrás, não aplicasse nenhuma agora? Então joga o baú fora de uma vez, né? Se tivesse o baú lá fechado, trancado, né? Não faz sentido. Né? Eu também, Richard, eu tenho muito cuidado quando eu vou falar da palavra maturidade, porque a primeira ideia é essa. Né? No senso comum, a ideia da maturidade vai associar a melhor idade, quanto mais idade você tiver, mais maduro você é. Isso não é. Nossa, essa é elevadíssima. Né? A gente percebe muito isso, como também a gente percebe muitas pessoas de idade com maturidade muito baixa, né? Porque não experienciou. Né? Eu associo muito a maturidade à palavra autoconhecimento. Né? Maturidade, na minha percepção, como você quer sinônimo, estou só falando com o que você disse, né? É a capacidade que você tem de si. O quanto você é capaz de se perceber. O que você diz, olhar para esse baú lá atrás, né, da nossa história, do nosso passado, olhar para ela, aceitar tudo aquilo que é nosso, que nós fomos capazes de fazer aquilo um dia, né, que de repente hoje a gente não faz, hoje a gente questiona. Mas olha lá no passado, caramba, como eu fui capaz de fazer aquilo com meu amigo. Né? Hoje eu não faria. Esse é um nível de consciência, né? Faz com que a gente aprenda e aí nessa experiência mudamos, né? Sejamos melhores, né? Mas a maturidade é bem sinônimo do que você falou, realmente, que a gente tem pensado. Né? Faz uma pergunta aqui, quer ler? Quer? Você está lendo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Jaqueline Gerber diz assim: quando um casal vive tanto tempo, mas não existe amor, e sim dependência, para vocês, isso é saudável? Vamos lá. Relacionamento em amor, né? A gente vai cair no nível que a gente tem falado aqui, no nível de interesse, digamos assim. Vai ser no nível da dependência, Jaqueline. Repare. E existem vários tipos de dependência, Jaqueline, também. Eu acho que você sabe disso, mas vamos compartilhar com nossos colegas. Existe a dependência financeira, dependência emocional, tá? Aí eu vou trazer um pouco, Jaqueline, da minha experiência trabalhando numa secretaria dos direitos da mulher. Né? Passei um tempo acompanhando mulheres vítimas de violências, né? Não necessariamente física. Né? Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que eu atendi de mulheres nessa instituição foram violências psicológicas, eram violências também patrimoniais, né? Porque tinha pessoas de idade, então essas mulheres de idade, o marido tomava o cartãozinho, pegava o dinheiro, ia tomar cachaça e deixava ela sem dinheiro, é a violência patrimonial, né? E o nosso trabalho maior lá era retirar ou diminuir a dependência emocional, que a gente vai chamar de carência. Né? Então, não havia violência física, era uma dependência dela mesma, emocional, de estar ali com a pessoa. Né? Isso não é amor, isso não é real nesse contexto que eu e Richard estamos trazendo hoje. Né? Porque amor, como o Richard trouxe hoje, é próspero, é troca, e se só está havendo de um lado, essa relação não é saudável, a tendência é quebrar. Né? Então, eu diria que não é saudável nesse contexto que a gente tem trazido hoje. Né? Não é próspero, não é troca. Né? Nenhuma das duas partes estão preenchidas para poder se relacionar, porque deve haver um vazio nos dois. Né?
Porque há uma carência em um e há uma carência no outro, né? Então, nesse sentido, olha aqui, a Jaqueline mesmo fala da dependência emocional, né? Mas, olha, a palavra, que é outra palavra, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas vamos manter. Eu via muito, e é uma palavra que ainda está na moda, que é empoderamento. Sim. Tá? Eu aprendi na prática, Jaqueline, nessa época que eu trabalhei nesse local. Porque o trabalho que eu tinha que fazer era empoderar essas mulheres para que essas mulheres pudessem se sentir fortes o suficiente para romper essa relação. Porque ninguém conseguiria chegar nessas relações e dizer, menina, olha, está acontecendo isso, isso, isso com você. Por que você não sai? Se liberta. É onde a gente faz o erro de dizer, briga de marido e mulher, se mete a colher. Ou então, olha, quando tem violências físicas, não, ela apanha porque gosta. Não, não é apanha porque gosta. Ela não se percebe com falta de força, né, para poder sair dessa relação. Né? E aí, no que a gente conversou aqui, a primeira coisa, Jaqueline, é compaixão para si. Olha para si. Percebe o que falta em ti. Olha essa dor, olha essa paixão. Né? Olha essa paixão de si, dessa parte da compaixão, dessa parte da palavra compaixão. Olha dessa dor. Percebe, toma consciência disso. Né? E aí a gente começa a empoderar. Sim. Não é isso? Não é por aí? Sim, eu concordo com você, César, porque ser humano é cheio de necessidades. Nós temos inúmeras necessidades, né, César? Só que a questão, a gente não pode depender que o outro supra elas por mim, né? Eu tenho que encontrar maneira de lidar com essas necessidades, o outro lida com a deles. E se ambos estiverem dispostos, vamos crescer juntos, vamos prosperar juntos, vamos amadurecer juntos. Tem uma oração do Pius, é uma oração gestáltica, da Gestalt terapia de Pius. E o finalzinho, ele fala assim, se for para a gente se encontrar, vai ser ótimo. Mas se não for, cada um segue a sua vida. Então, se for para dar certo, vai dar certo, ambos vão contribuir e essa relação vai prosperar. Se for para entrar numa relação de dependência, de apego, não era para ser, né, César? O melhor é cada um seguir o seu rumo com a aprendizagem que pôde extrair dessa vivência, né? Aí nessa hora, quando é numa relação de apego, digamos assim, no final a gente só tem que olhar o que perdeu. Porque não vai haver lucro. Porque não há divisão. Sim. Né? Eu vou entrar com a minha parte, a outra pessoa entra com a dela, mas no final a gente vai perceber que eu saí menos do que eu entrei e o outro também. Sim. Né? Porque, no mínimo, eu saio dessa relação não gostando do outro. Eu entrei gostando. Então, sai com despesa, sai no prejuízo nessa relação. Né? Aí, toda vez que eu penso assim em relação, eu gosto de chamar muita atenção de um outro público, sabe, Richard? Quando a gente está falando de amor, né? São dos adolescentes. Como é importante a fase inicial das relações. Né? E olha, não é fala de padre, não é fala de conselheiro espiritual, não é fala de pai, de tio, né? É algo que é real. Né? Experienciar essa parte gostosa da relação, né? Porque a gente vai vivenciar a paixão, né? Que é momentânea, a paixão que é física, mas depois a gente vai começar a experienciar o que é amor. Né? Aí eu entro de maneira mais assertiva numa relação, né? Desde que eu entro nessa relação já conhecendo o outro me conhecendo, eu aceitando o outro me aceitando como somos. Então, a chance, eu acho que esse é o segredo dos nossos avós. Né? Quando a gente pergunta assim, mas vó, né? A duração, durou tanto essa relação, né? Porque houve essa troca, que não é, mais uma vez, do abrir mão. Não é. Aí eu disse, mas vó, sua avó é assim. Mas vó, essa é sua avó. E eles falam rindo até, né? Né? Seu avô, né? Então, a gente tem que trazer um pouco disso. E eu tenho que ter sempre uma pitadinha de humor nas relações. Né? O humor, rima até a palavra com amor. Né? Tem que ter um pouquinho do humor nessa relação, para que possam dar risada nesses momentos, né, de dificuldade.
César, não querendo te cortar, eu acho que a nossa live está chegando ao fim. Antes que o Instagram derrube a nossa live, eu quero te agradecer novamente pelo convite. Vai ter outros, então se acostume. Gratidão pelo convite, espero sim. Deixa eu só dizer o seguinte, Arthur, Não concordo pode. contigo agora. Arthur, para essa minha fala não ficar muito no romântico. Concordo Sim. contigo, tá, Arthur? Eu só trouxe uma parte de uma situação, de um contexto. Tá? Mas, Richard, gratidão, estou sempre disponível e aguardo que também te quero lá no meu canal, a gente vai fazer essa troca sempre, né? Porque é muito rico estar aqui contigo, eu aprendo muito e com as pessoas aqui, teu público também traz muita informação para a gente, nos faz pensar muito mesmo. Sou muito grato a vocês. E a vocês, gente, que estiveram aqui. Jaqueline, gratidão pela tua pergunta, tua colocação. Tá? Espero que a gente tenha te dado uma. Gente que me segue e não conhece a página do César, vai lá, o Interapia. Ele faz um trabalho de meditação maravilhoso. Então, assim, segue lá que é muito bom. E eu digo mesmo, os meus seguidores vão para aqui para cima, colhem, tá? Colhem. E olha, eu digo mais, não só adicione, não. Adicione mais notificações, porque Richard posta muito, com uma certa frequência, então tem muitas atualizações. E aí vocês terminam perdendo. Então, marca as notificações também, para não perder. Né? Tem isso também. Porque senão as pessoas dão que adicionei e perdem as novidades. Pois é. César, muito obrigado, viu? Eu que lhe agradeço. Gente, boa noite para todo mundo, boa noite para quem acompanhou, para quem comentou. Se ficou alguma resposta no ar, a gente não conseguiu, né, responder, pode mandar para mim, pode mandar para o César, a gente responde no direct, não tem problema nenhum. Tá bom, gente? Até mais. Até mais. E vai ficar salva, viu, gente? Vai ficar salva lá no IGTV meu. Então, eu vou terminar, daí eu já vou salvar lá e já vou colocar no story, viu, gente? Então, ó, tá lá. Manda pro pessoal. Vou mandar sim. Boa noite, tchau, tchau. Até mais. Até mais.